Por volta das 8 da noite, dois moradores locais fizeram uma ligação desesperada para o 911. Em questão de minutos, os bombeiros chegaram ao local e começaram a combater o fogo intenso que consumia o veículo. Enquanto trabalhavam, sua atenção foi subitamente atraída por uma figura que emergia da floresta próxima. Um dos caminhões de bombeiros girou os faróis em direção ao movimento, iluminando a pessoa que se aproximava. O que eles viram os deixou em completo estado de choque. Era Jessica Chambers, com o corpo horrivelmente queimado e quase irreconhecível. Sua pele estava escurecida e carbonizada, suas feições quase completamente destruídas pelo calor abrasador que havia suportado. A mulher estendeu seus braços gravemente queimados em direção aos bombeiros, seus movimentos lentos e desesperados. Um fraco e gutural gemido escapou de seus lábios enquanto tentava diminuir a distância entre ela e os socorristas. Mas antes que pudesse alcançá-los, seu corpo cedeu e ela desabou, caindo a apenas alguns metros de distância. Queridos espectadores, por favor não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Este documentário conta da história de uma jovem chamada Jessica Chambers, nascida em 2 de fevereiro de 1995, em Cortland, Mississippi. Seus primeiros anos foram marcados por grandes turbulências, começando com a separação de seus pais quando ela tinha apenas 3 anos de idade. Esse evento não apenas remodelou a dinâmica familiar, mas também definiu o tom de grande parte da vida inicial de Jessica. Seu pai mais tarde se casou novamente, e sua nova esposa trouxe 7 meio-irmãos para o mundo de Jessica. Embora isso tenha criado uma grande família mista, a infância de Jessica esteve longe de ser idílica. Ela cresceu em um ambiente severo e isolado, que deixou cicatrizes emocionais, apesar da presença de sua família estendida. Seu pai, no entanto, destacou-se como uma figura de resiliência em meio às dificuldades. Ele havia conseguido se afastar de uma vida de crime, um feito que muitos outros em sua situação não conseguiram alcançar. Depois de cumprir pena na prisão, ele deu uma reviravolta em sua vida e conseguiu um emprego estável como mecânico em uma oficina local. Isso marcou um ponto de virada significativo para ele e serviu como um testemunho do poder da redenção. Embora isso não tenha protegido completamente Jessica dos desafios de sua comunidade. Jessica cresceu em Cortland, uma pequena cidade do Mississippi com uma população de menos de 500 habitantes na época dos eventos que mais tarde aconteceriam. A cidade, mais parecida com uma vila, tinha uma reputação sombria. Apesar de seu tamanho modesto, Cortland era assolada por uma taxa de criminalidade 50% maior que a média nacional. Muitos moradores tinham ligações com atividades criminosas, tornando o ambiente desafiador para uma jovem crescer. Mesmo assim, Jessica parecia permanecer alheia a grande parte dessa realidade. Ela frequentava uma escola secundária tranquila, onde se destacava tanto academicamente quanto socialmente. Tirava boas notas e era cheerleader, representando uma normalidade que contrastava fortemente com o mundo ao seu redor. Suas conquistas acadêmicas lhe permitiram se formar com um bom GPA, um testemunho de sua determinação e potencial. No entanto, a vida pessoal de Jessica estava longe de ser tranquila. Seu relacionamento com a mãe, Lisa, era particularmente conturbado. Por muito tempo, as duas tiveram dificuldade em se dar bem. A situação atingiu um ponto crítico quando Jessica começou a namorar um rapaz que morava do outro lado da rua. Um relacionamento que sua mãe reprovava veementemente. As tentativas de Lisa de controlar as escolhas da filha apenas aumentaram a tensão entre elas, levando a frequentes discussões. Eventualmente, Jessica sentiu-se obrigada a sair da casa da mãe. Felizmente, ela não precisou ir muito longe. Seu pai e sua nova esposa, Debbie, moravam apenas a alguns quarteirões de distância. Mudar-se com eles trouxe algum alívio e até melhorou sua relação com a mãe ao longo do tempo. Apesar dessas pequenas vitórias, uma tragédia atingiu a vida de Jessica em 2012. Ela era muito próxima de seu irmão, que morreu tragicamente em um acidente de carro. Essa perda a devastou e deixou uma marca profunda.
Embora a dor fosse esmagadora, Jessica mostrou notável força interior. Ela conseguiu se formar no ensino médio e encontrou um emprego como vendedora de roupas em um supermercado, começando a conquistar certa independência. Porém, por trás dessa fachada, Jessica enfrentava suas próprias lutas. Ela fumava ocasionalmente, um hábito que a levou a pelo menos um problema com a lei. Ainda assim, sua bondade natural e espírito positivo conquistavam as pessoas ao seu redor, garantindo que essas pequenas falhas não manchassem sua reputação. Aos 19 anos, Jessica estava em um relacionamento com Travis Sanford, de 28 anos, um homem que estava preso na época. Para muitos, essa poderia parecer uma escolha estranha, mas para Jessica, não era algo fora do comum. Crescendo em uma comunidade onde o crime era onipresente e tendo o próprio pai cumprido pena, ela via tais situações com certa naturalidade. Prisão, para ela, não era algo chocante. Era apenas mais um aspecto da vida em Cortland. Ela permaneceu leal a Travis, aguardando pacientemente sua libertação. No dia 6 de dezembro de 2014, por volta das 4 da tarde, Jessica estava passando um tempo com sua mãe. Ela mencionou que precisava parar no posto de gasolina, um pequeno compromisso que não deveria levar mais de 15 minutos. Jessica saiu, garantindo à mãe que voltaria em breve. No entanto, à medida que os minutos se transformaram em horas, Lisa começou a ficar cada vez mais ansiosa. Após 2 horas sem notícias da filha, ela enviou uma mensagem de texto perguntando quando Jessica voltaria para casa. Nenhuma resposta. Preocupada, Lisa tentou ligar, mas as chamadas não foram atendidas. O pânico começou a tomar conta enquanto ela discava repetidamente. Finalmente, Jessica atendeu. Sua voz, porém, era quase inaudível. Ela tranquilizou a mãe, dizendo que voltaria em breve e que tudo estava bem. O tom de Jessica era calmo demais. E embora suas palavras buscassem tranquilizar, apenas aumentaram a angústia de Lisa. As duas conversaram brevemente antes de se despedirem. Ninguém poderia prever a notícia devastadora que logo destruiria a vida dos pais de Jessica. Por volta das 8 da noite, 2 moradores locais ligaram desesperados para o 911, relatando um carro Kia em chamas perto de Batesville. A gravidade da situação ficou imediatamente clara, mas o que se desenrolou foi ainda mais horrendo do que qualquer um poderia imaginar. Minutos após o chamado de emergência, os bombeiros chegaram ao local. Enquanto tentavam apagar as chamas que consumiam o veículo, uma figura sombria emergiu da área arborizada próxima. Ela cambaleava em direção aos socorristas, mal conseguindo andar, como se usasse cada gota de força restante para alcançar ajuda. Um dos caminhões de bombeiros girou os faróis para iluminar a figura que se aproximava. O que eles viram os deixou horrorizados. Uma jovem mulher, com o corpo devastado por terríveis queimaduras, quase irreconhecível como ser humano. Sua pele estava carbonizada, suas feições desfiguradas pelas chamas. Enquanto isso, de volta a Cortland, a polícia entrou em contato com os pais de Jessica para dar a devastadora notícia. Informaram sobre o incêndio e o estado crítico em que a filha se encontrava. O pai de Jessica, Ben, imediatamente saiu para buscar sua mãe, Lisa, e juntos começaram a angustiante viagem até o hospital. O trajeto até Memphis, que normalmente levaria apenas 1 hora, pareceu uma eternidade sob o peso de seus piores temores. Entre 2 e 3 da manhã, os pais de Jessica chegaram ao hospital em Memphis. A cena que encontraram foi particularmente dilacerante. Embora o corpo da jovem tivesse sido devastado pelo fogo a ponto de estar irreconhecível, o instinto materno de Lisa se manifestou no instante em que ela entrou no quarto. Ela sabia, sem a menor dúvida, que a pessoa deitada naquela cama de hospital era sua filha. A respiração de Jessica era ofegante e seus olhos permaneciam fechados enquanto ela se agarrava à vida. Lisa, acompanhada por Ben, inclinou-se sobre a cama da filha e sussurrou palavras de consolo, na esperança de que sua presença pudesse trazer algum conforto naquele momento terrível. Tragicamente, Jessica Chambers sucumbiu aos ferimentos pouco tempo depois.
O fogo havia deixado um dano irreversível em seu corpo jovem, destruindo 93% de sua pele. Apenas uma pequena parte de seu pescoço permaneceu intacta. As queimaduras, a maioria de segundo e terceiro graus, tornaram a sobrevivência praticamente impossível. A pequena cidade de Cortland, Mississippi, ficou profundamente abalada com a perda da jovem líder de torcida de 19 anos. O funeral de Jessica foi um evento sombrio e comovente, com mais de 400 pessoas presentes, quase toda a população da cidade. Enquanto todos se reuniam para se despedir daquela jovem vibrante cuja vida fora brutalmente interrompida, uma única pergunta atormentava cada pessoa ali. Quem poderia ter cometido tamanha crueldade? Alguns se apegavam à esperança de que a morte de Jessica tivesse sido o resultado de um terrível acidente. Talvez um acidente de carro mal explicado. Contudo, a polícia logo descartou essa hipótese. Nenhum indício de colisão ou de outro veículo foi encontrado na cena. Além disso, o próprio carro não apresentava sinais de impacto, embora estivesse quase completamente destruído pelas chamas. O fato de Jessica ter tentado mencionar o nome de seu agressor, mesmo agonizando, levou os investigadores a concluir que não se tratava de um acidente, mas sim de um ato deliberado e brutal de violência. Com o objetivo de mobilizar a comunidade e incentivar quem tivesse informações a se manifestar, a polícia divulgou detalhes do crime à mídia. Foi oferecida uma recompensa de $11 mil por informações que levassem à identificação e captura do responsável. Enquanto isso, os detetives começaram a reconstruir os acontecimentos do último dia de vida de Jessica, em busca de qualquer pista que pudesse levá-los ao assassino. Eles visitaram a casa de Lisa Chambers, onde Jessica morava, para estabelecer uma linha do tempo de suas atividades. Lisa relatou que Jessica havia voltado para casa por volta das 2 da tarde e ido à sala para tirar um cochilo. Às 4h25 da tarde, Jessica recebeu uma ligação em seu celular. Depois de falar brevemente com a pessoa, ela avisou a mãe que precisava ir até o posto de gasolina mais próximo. Na pequena cidade, o supermercado 24 horas local era um dos poucos lugares abertos naquele horário, tornando-se o destino mais provável. Os investigadores concentraram então sua atenção no caixa que trabalhava naquela noite, na esperança de obter informações importantes. O funcionário, Ali Alani, recebeu os detetives na loja e cooperou completamente com as investigações. Ele confirmou ter visto uma jovem com a descrição de Jessica naquela noite e, disposto a ajudar, forneceu as imagens das câmeras de segurança. As gravações mostravam Jessica chegando à entrada da loja às 17h25, mas parando subitamente quando alguém a chamou de fora do enquadramento. Ela olhou para trás e pareceu gesticular em direção à pessoa, antes de sair do campo de visão. Alguns minutos depois, ela retornou, entrou na loja, pagou pela gasolina e saiu. Essa breve interação foi o último registro conhecido de Jessica viva. Quando a notícia se espalhou de que Ali Alani havia sido a última pessoa a ver Jessica antes de sua morte, a suspeita recaiu fortemente sobre ele. Boatos se espalharam rapidamente, com alguns o acusando de envolvimento no assassinato. Para piorar, surgiram rumores de que Ali teria ligações com um grupo criminoso local, o que manchou ainda mais sua reputação aos olhos da comunidade. No entanto, a polícia agiu rapidamente para inocentá-lo. As imagens de segurança mostraram que ele permaneceu na loja durante todo o seu turno, sem qualquer oportunidade de cometer o crime. Além disso, Ali passou no teste do polígrafo com excelência. Para protegê-lo de novos ataques, o chefe de polícia fez uma declaração pública na TV local, afirmando de forma inequívoca que Ali Alani não tinha qualquer envolvimento na morte de Jessica Chambers. Essa declaração oficial foi essencial para acalmar os ânimos da comunidade e redirecionar a atenção à busca pelo verdadeiro assassino. Enquanto isso, a investigação tomou um rumo ainda mais sombrio com a divulgação dos primeiros resultados da perícia. Especialistas forenses concluíram que Jessica havia sido coberta com um líquido inflamável, provavelmente querosene ou gasolina, antes de ser incendiada. Jessica Chambers não teve chance de sobreviver às queimaduras catastróficas que consumiram seu corpo. As chamas, alimentadas pelo combustível que havia encharcado suas roupas,
a envolveram completamente. Mesmo que ela tenha tentado apagar o fogo instintivamente, não havia escapatória possível do inferno em que foi lançada. A dor excruciante que Jessica sofreu em seus últimos momentos, tanto na cena quanto no hospital, é quase inimaginável. A equipe médica fez tudo o que pôde, mas os ferimentos eram insuperáveis. Os restos de suas roupas, queimadas e rasgadas, foram encontrados perto do veículo destruído. Testes forenses confirmaram a presença de resíduos de gasolina. Os investigadores trabalharam incansavelmente para reconstruir os eventos que levaram ao assassinato de Jessica. Começaram a interrogar homens da cidade, um por um, concentrando-se em encontrar qualquer pessoa chamada Eric ou Derek, já que esses eram os nomes que Jessica teria mencionado antes de morrer. Enquanto isso, voltaram a atenção ao namorado de Jessica, Travis Sanford. Apesar de seu histórico conturbado, Travis foi rapidamente descartado como suspeito, pois estava preso no momento do ataque. A população, no entanto, não foi tão racional. Após a inocência de Alice ser confirmada, as suspeitas se voltaram para o próprio pai de Jessica, Ben Chambers. Seu passado criminal, ele havia cumprido pena de prisão. Alimentou rumores de que poderia ter tido algo a ver com a morte da filha. As fofocas se intensificaram, sugerindo que Ben teria punido Jessica por alguma suposta desobediência. Determinado a limpar seu nome, Ben concordou em fazer um teste de polígrafo e apresentou um álibi sólido. Ele insistiu que, apesar de seus erros passados, amava profundamente sua filha e jamais a teria machucado. Satisfeitos com suas declarações e os resultados do teste, os investigadores voltaram suas atenções a outros suspeitos. Em sua busca por respostas, os detetives entraram em contato com Kesha, a melhor amiga de Jessica. Kesha revelou que ela e Jessica haviam passeado pela cidade no dia da tragédia. Mais tarde, entraram em um carro e foram acompanhadas por Quinton Tellis, um homem de 27 anos com histórico problemático. Segundo Kesha, os três passaram um tempo conversando antes de deixar Quinton na mesma loja 24 horas onde Jessica foi vista pela última vez. Quinton não era estranho às autoridades. Seu histórico incluía violência, roubo e invasão de propriedade. Apesar de sua má reputação, Quinton afirmou mal conhecer Jessica, dizendo que a havia encontrado apenas algumas semanas antes. Quando foi interrogado, Quinton se mostrou calmo e cooperativo. Alegou que sua interação com Jessica fora mínima e que o encontro no dia da morte dela foi pura coincidência. Segundo ele, Jessica e Kesha apenas lhe deram uma carona até a loja. Ele negou qualquer envolvimento nos acontecimentos que levaram à morte da jovem, e seu comportamento tranquilo fez sua história parecer plausível. No entanto, quando os detetives perguntaram se ele conhecia alguém chamado Eric ou Derek, sua resposta chamou atenção. Quinton mencionou imediatamente um homem chamado Derek Holmes, afirmando que ele demonstrava um interesse incomum por Jessica. Segundo Quinton, Derek havia feito muitas investidas em Jessica, mas ela as rejeitava constantemente. No dia da tragédia, Quinton alegou que Derek tentou flertar novamente com Jessica enquanto estavam no carro. Essa informação despertou o interesse dos investigadores, que decidiram interrogar Derek Holmes. Quando chegaram à casa dele, perceberam que seu comportamento era peculiar, mas não necessariamente suspeito. Derek apresentou um álibi curioso. Disse ter passado a noite em casa massageando os pés de sua mãe. Embora a explicação parecesse estranha, foi confirmada pela própria mãe, que explicou sofrer de diabetes e depender das massagens do filho para aliviar complicações da doença. Além disso, Derek negou ter visto Jessica naquele dia, contradizendo o relato de Quinton. Ele insistiu que nunca havia agido de forma inadequada com ela e que não tinha nada a ver com sua morte. A mulher, em puro desespero, estendeu seus braços queimados em direção aos bombeiros, soltando um gemido fraco e gutural. Antes que pudesse alcançá-los, suas forças se esgotaram e ela desabou a apenas 2 metros de distância. Ela permaneceu caída no chão, imóvel, à espera da ambulância, enquanto o fogo continuava a consumir o carro. Quando as chamas finalmente foram controladas, o veículo estava quase totalmente destruído. O motor e o interior haviam sido reduzidos a cinzas.
Apenas o porta-malas apresentava danos mínimos. O cenário era macabro, o ar tomado pelo odor acre de metal e carne queimada. Um dos bombeiros iniciou imediatamente os primeiros socorros à mulher gravemente queimada, enquanto o outro se concentrava em apagar os últimos focos de fogo. Poucos minutos depois, policiais chegaram ao local para isolar a área e interrogar os 2 homens que haviam feito a chamada de emergência. As testemunhas, visivelmente abaladas pela visão da mulher carbonizada, expressaram sua suspeita de que o incêndio não havia sido acidental, e suas intuições logo se provariam terrivelmente corretas. A vítima, ainda agarrando-se à vida, precisava desesperadamente de atendimento médico. Um policial ajoelhou-se ao lado dela, tentando acalmá-la enquanto fazia perguntas cruciais. As queimaduras eram tão graves que seu cabelo e sobrancelhas haviam sido completamente queimados, e seu corpo estava coberto por queimaduras de 3º grau. Falar era quase impossível. Quando o policial perguntou gentilmente seu nome, ela lutou para formar palavras coerentes. Ele precisou se inclinar muito perto, com o ouvido quase encostado em seus lábios cheios de bolhas, para captar um sussurro fraco. Jessica Chambers. Reconhecendo o nome, o policial percebeu que se tratava de uma moradora local. Com o pouco de força que lhe restava, Jessica tentou nomear seu agressor. Sua voz era fraca, quase imperceptível, mas o policial acreditou ouvir o nome Eric. O momento foi breve, e logo ela perdeu a consciência. Os paramédicos chegaram em seguida, a urgência evidente. Eles realizaram reanimação cardiopulmonar, RCP, conseguindo revivê-la temporariamente. Sua sobrevivência pendia por um fio, mas aqueles breves instantes de consciência seriam cruciais para a investigação. Os policiais continuaram insistindo, perguntando se ela poderia fornecer mais detalhes sobre o agressor. As lesões de Jessica tornavam impossível escrever ou mover as mãos, restando apenas a comunicação verbal. Os agentes discutiam se ela havia dito Eric ou Derek, mas o tempo não estava a favor deles. Jessica foi rapidamente colocada na ambulância, enquanto os paramédicos lutavam para estabilizá-la durante o trajeto até o Regional One Health Hospital em Memphis, Tennessee. No caminho, continuaram tentando confirmar o nome do agressor. Quando perguntaram novamente se seu nome era Jessica Chambers, ela acenou afirmativamente, mesmo em meio à dor insuportável. Os paramédicos tentaram esclarecer o nome do culpado, oferecendo as opções Eric e Derek. A frustração de Jessica era visível. Ela balançou a cabeça com raiva, mas não tinha forças para oferecer uma resposta mais clara. À medida que os investigadores se aprofundavam, descobriram que as declarações de Derek eram apoiadas por vários conhecidos em comum, que afirmaram que Derek não havia estado com Jessica naquele dia. A própria Kesha, melhor amiga de Jessica, confirmou que o único homem que estava com elas no carro naquele dia era Quinton Tellis. Essa revelação lançou uma sombra sobre as declarações anteriores de Quinton. Pela primeira vez, os policiais começaram a perder a confiança nesse indivíduo, e os investigadores decidiram revisitar o ponto de partida da investigação. O objetivo deles era não deixar pedra sobre pedra, enquanto continuavam a busca pelo assassino de Jessica. Nas semanas seguintes, eles entrevistaram meticulosamente mais de uma centena de pessoas chamadas Eric ou Derek, mas nenhuma nova informação surgiu. A trilha parecia mais fria do que nunca, deixando os investigadores frustrados e o caso paralisado. Enquanto seus esforços estagnavam, 2 pessoas, George e Mentor, surgiram como possíveis testemunhas. Os investigadores concentraram-se especialmente em Mentor, que havia trocado mensagens com Jessica nas redes sociais apenas alguns dias antes de sua morte. Quando interrogados, ambos os homens forneceram álibis credíveis, apoiados por múltiplas testemunhas. Eles afirmaram serem amigos próximos há anos e negaram categoricamente qualquer envolvimento no assassinato de Jessica. Apesar da pista promissora, o caso chegou a outro beco sem saída. Durante 2 longos meses, as autoridades não fizeram progressos significativos, e a esperança de uma resolução começou a desaparecer. Um avanço inesperado ocorreu quando um morador local, durante uma caminhada,
tropeçou no telefone celular de Jessica. Reconhecendo sua potencial importância, ele imediatamente entregou o aparelho à polícia. Especialistas forenses analisaram o dispositivo, conseguindo extrair dados, incluindo registros de chamadas e as últimas mensagens enviadas por Jessica. A descoberta revelou que, no dia do ataque, Jessica havia trocado mensagens com um número desconhecido. As mensagens mostravam que Jessica rejeitava abertamente as investidas românticas do remetente, deixando claro que não estava interessada. Para o choque dos investigadores, o número foi eventualmente rastreado até Quinton Tellis, o mesmo homem que anteriormente afirmara mal conhecer Jessica. Essa revelação levou a polícia a convocar Quinton para outro interrogatório. Confrontado com as provas, Quinton admitiu ter um relacionamento mais próximo com Jessica do que havia revelado inicialmente. No entanto, ele continuou a negar qualquer intimidade física ou envolvimento em sua morte. As mensagens extraídas mostravam Jessica constantemente repelindo as investidas de Quinton, retratando um quadro de interesse romântico unilateral. Munidos de um mandado de busca, os investigadores vasculharam a propriedade de Quinton Tellis. No celeiro, encontraram um galão de gasolina. Embora isso por si só não fosse incomum, muitos proprietários de automóveis mantêm combustível reserva. O achado acrescentou mais uma camada de suspeita. Quando solicitado a entregar seu celular, Quinton revelou que havia deletado todas as mensagens trocadas com Jessica após saber de sua morte. Isso pareceu altamente suspeito aos detetives. Por que alguém se daria ao trabalho de apagar conversas com uma conhecida falecida? Quinton justificou suas ações alegando que não via motivo para manter mensagens de alguém que já não estava viva, especialmente de uma pessoa com quem não tinha mais contato. Sob pressão, Quinton apresentou um álibi. Ele afirmou que estava em uma loja local comprando um cartão pré-pago para sua namorada na Louisiana no momento do assassinato. Explicou que estava ajudando financeiramente na viagem dela para visitá-lo. Os investigadores verificaram a história visitando a loja. As imagens das câmeras de segurança confirmaram que Quinton havia feito uma transação às 20 horas e 26 minutos. No entanto, isso não o inocentava completamente. A loja ficava apenas a 15 minutos de carro do local onde o carro de Jessica foi encontrado em chamas. Era perfeitamente possível que Quinton tivesse incendiado o carro para eliminar provas e depois retornado à loja. Apesar das suspeitas, os detetives não encontraram provas definitivas que o ligassem ao crime. Os investigadores voltaram sua atenção novamente para o namorado de Jessica, Travis Sanford, embora ele estivesse encarcerado na época. Talvez ele tivesse descoberto o suposto relacionamento de Jessica com Quinton e contratado alguém para se vingar. No entanto, essa teoria não resistiu à análise. Travis ficou visivelmente arrasado ao saber da morte de Jessica e não tinha conhecimento de suas interações com Quinton. Durante 6 meses, a investigação permaneceu estagnada, sem novas pistas. Então, de repente, surgiu uma descoberta quando um analista policial examinou minuciosamente os dados dos celulares de Jessica e Quinton. A análise revelou uma conexão surpreendente. Em um determinado momento no dia do assassinato, ambos os telefones haviam estado localizados em Batesville, nas proximidades do local onde o carro de Jessica foi incendiado. Essa descoberta crucial reacendeu o caso, mas naquele momento, Quinton Tellis já cumpria pena na Louisiana por uma condenação de fraude não relacionada. Os investigadores retornaram à cela de Quinton Tellis para mais um interrogatório. Ele os recebeu de forma cooperativa, reiterando que estivera em Batesville no dia do ataque, mas insistindo que havia estado lá muito mais tarde, bem depois dos acontecimentos, e que não tinha qualquer envolvimento na morte de Jessica. No entanto, à medida que os interrogatórios prosseguiam, o depoimento de Quinton começou a mudar. Cada nova versão de sua história contradizia a anterior, levantando sérias dúvidas sobre sua credibilidade. Em uma das versões, Quinton afirmou que ele e um amigo conhecido como Big Mike haviam encontrado Jessica na estrada, mas se separaram logo depois. Quando os investigadores interrogaram Big Mike, ele negou categoricamente ter visto Quinton naquele dia, muito menos ter estado com ele durante as horas críticas. A inconsistência no relato de Quinton corroeu ainda mais a confiança dos investigadores nele. Pressionado por essas contradições,
Quinton alterou novamente sua história. Desta vez, admitiu ter estado no carro com Jessica e sua amiga mais cedo naquela noite. Disse que haviam passado um tempo juntos até cerca das 19 horas, quando se separaram. Ficou evidente que Quinton estava cada vez mais alarmado com o rumo da investigação, e sua evasividade pouco ajudava a sustentar suas alegações de inocência. 14 meses após a morte de Jessica, os investigadores do caso realizaram uma coletiva de imprensa altamente antecipada, em 24 de fevereiro de 2016. Finalmente, anunciaram que haviam identificado um principal suspeito: Quinton Tellis. As autoridades declararam que haviam reunido provas suficientes para implicá-lo no brutal ataque a Jessica Chambers. Enquanto alguns membros da comunidade sentiram alívio por ver progresso no caso, outros permaneceram céticos, suspeitando que a polícia estivesse apressando-se em culpar alguém para encerrar o caso. Em 10 de outubro de 2017, o julgamento de Quinton Tellis começou em Batesville. A promotoria abriu com um caso contundente, afirmando que Quinton fora a última pessoa a ver Jessica viva. Os promotores apresentaram provas mostrando que Quinton esteve nas imediações da cena do crime no momento em que o carro foi incendiado. Eles delinearam sua teoria do crime. Quinton teria atacado Jessica, estrangulando-a até que perdesse a consciência. Acreditando que ela estivesse morta, tentou se livrar do corpo e eliminar qualquer evidência incendiando-a junto com o carro. No entanto, Jessica recobrou a consciência e conseguiu escapar do veículo em chamas antes de desabar. A defesa, por outro lado, concentrou-se fortemente nas últimas palavras de Jessica. Argumentaram que sua declaração moribunda não implicava seu cliente. Os nomes que Jessica supostamente pronunciou, Derek ou Eric, não guardavam semelhança alguma com o de Quinton. Além disso, enfatizaram a linha do tempo, apontando que Quinton estava em uma loja comprando um cartão pré-pago para sua namorada na Louisiana às 20 horas, apenas minutos antes de o carro incendiado ser descoberto. A defesa apresentou recibos em dinheiro para comprovar essa alegação, sustentando que seria fisicamente impossível para Quinton cometer o crime e retornar à loja em tão pouco tempo. Em resposta, a promotoria introduziu uma prova convincente: um mapa criado com base nos dados de telefonia de Jessica e Quinton no dia do assassinato. O mapa revelou que os telefones estiveram em estreita proximidade durante grande parte do dia. No entanto, a promotoria destacou uma lacuna crítica de atividade. Entre 18 horas e 49 minutos e 19 horas e 26 minutos, nem Jessica nem Quinton fizeram ligações ou enviaram mensagens. Os promotores sustentaram que esse período de silêncio correspondia ao momento em que o crime ocorreu. Às 19h50, os registros do telefone de Quinton indicavam que ele havia retornado para casa para buscar gasolina antes de voltar à cena e encenar o incêndio. Essa sequência de eventos, argumentaram, era corroborada pelos dados de localização do celular de Quinton. O advogado de defesa argumentou veementemente que as provas apresentadas pela promotoria eram falhas e pouco confiáveis. Um ponto crítico levantado foi a insuficiência da cobertura das torres de telefonia na comunidade para determinar com precisão a localização dos dispositivos móveis. O advogado sugeriu que os canais de comunicação usados para rastrear os movimentos de Quinton poderiam ter fornecido informações falsas ou enganosas. Esse argumento foi apoiado por um perito imparcial, que testemunhou que o número limitado de torres de celular na área poderia tornar os dados de localização inconclusivos. Acrescentando força à defesa, eles ressaltaram a ausência de imagens nítidas de vigilância, mostrando Quinton dirigindo o carro de Jessica. As imagens granuladas capturadas por câmeras próximas não ofereciam detalhes claros, e as placas do veículo eram ilegíveis. Quando o júri se retirou para deliberar, enfrentou dificuldades em chegar a um veredito unânime. Apesar das longas discussões, permaneceram divididos, incapazes de concordar sobre a culpa ou inocência de Quinton. Após 2 tentativas fracassadas de alcançar consenso, o tribunal não teve escolha a não ser declarar o julgamento inconcluso. O júri empatado resultou em um julgamento nulo, deixando o caso sem resolução. Um novo julgamento foi marcado para 24 de setembro de 2018.
com a esperança de que novas provas e depoimentos periciais pudessem romper o impasse. O segundo julgamento ocorreu de maneira muito semelhante ao primeiro, com uma diferença significativa. Desta vez, a promotoria convocou um especialista em queimaduras para testemunhar. O perito, que examinou detalhadamente as lesões de Jéssica, afirmou de forma inequívoca que a extensão de suas queimaduras a tornava fisicamente incapaz de falar de maneira coerente. De acordo com esse depoimento, a incapacidade dos socorristas de ouvir o nome de Quinton de Jéssica era consistente com sua condição. A promotoria também apresentou relatórios de autópsia que revelavam sinais de trauma físico compatíveis com uma luta. Hematomas e outras marcas no corpo de Jéssica sugeriam que ela havia lutado contra seu agressor, corroborando a teoria de um confronto violento. Revigorada por essas novas provas, a promotoria parecia mais confiante em seu caso contra Quinton Tellis durante o segundo julgamento. No entanto, apesar de seus esforços, o júri novamente não conseguiu chegar a um veredito unânime. O segundo julgamento terminou de forma tão inconclusiva quanto o primeiro, deixando a comunidade dividida e o caso sem solução. Enquanto isso, Quinton Tellis seguia com sua vida como se não fosse afetado pelos processos judiciais não resolvidos. Em agosto de 2015, ele chegou até a se casar. No entanto, sua vida logo se cruzaria com outra tragédia, desta vez em Monroe, Louisiana. O assassinato da estudante de 34 anos, Ming Jin-ju, chocou a cidade. Os investigadores começaram a reconstruir os eventos que levaram à morte de Ming, analisando suas transações bancárias. Descobriram que ela havia sacado uma quantia significativa de dinheiro pouco antes de ser assassinada. Imagens de vigilância de um caixa eletrônico revelaram uma pista crucial. A placa do carro envolvido pertencia a Quinton Tellis. Uma análise mais detalhada das imagens de segurança colocou Quinton no caixa eletrônico poucas horas antes da morte de Ming. E outra transação ocorreu logo depois, quando mais de $1.000 foram retirados da conta de Ming. As provas eram incriminatórias. O vídeo do caixa eletrônico identificava claramente Quinton como o indivíduo realizando o saque. Com base nessas evidências, Quinton Tellis foi acusado do assassinato de Ming Jin-ju, além de roubo. Os promotores alegaram que Quinton havia matado Ming para obter acesso aos seus recursos financeiros. No entanto, apesar das provas circunstanciais que o ligavam ao crime, a acusação carecia da prova definitiva necessária para garantir uma condenação por assassinato. Como resultado, Quinton Tellis foi condenado apenas pela acusação de roubo. Ele recebeu uma sentença de 5 anos de prisão por seu papel no furto da conta de Ming Jin-ju, deixando a acusação de assassinato sem resolução.